Olá pessoal, vamos resolver uma prova da Transpetro, prova específica de eletrotécnica, de técnico de manutenção júnior elétrica. Foi uma prova aplicada pela SES Gran Rio em 2018. São 40 questões específicas e eu vou dividir em 8 questões para cada vídeo. Primeira questão: um motor de indução de 12 terminais possui 6 bobinas, sendo 2 para cada fase do enrolamento do estator. O valor eficaz da tensão nominal que cada bobina suporta é de 220 volts. Esse motor deve ser conectado a uma rede elétrica cuja tensão de linha é de 440 volts. O diagrama elétrico de conexão das bobinas para que todas operem na tensão nominal temos então nessa questão um motor elétrico cuja bobina suporta no máximo 220 volts e a tensão de linha da rede elétrica é 440 volts. Ora, a resposta dessa questão é a letra B de bola, porque, observe, é uma ligação em triângulo com duas bobinas em série por fase. Nesse caso, a tensão de linha é 440 volts, mas como a ligação é triângulo, a tensão de fase é igual à tensão de linha, valendo também 440 volts. Ora, na fase, temos dois enrolamentos em série, então os 440 volts será dividido por 2. Teremos então os 220 volts de cada enrolamento. Nessa questão, se você fizer a mesma análise para as outras alternativas, você irá verificar que algum enrolamento, alguma bobina, terá uma tensão superior a 220 volts, e isso não pode. Então, a resposta da questão é a letra B de bola. Em uma planta industrial, 3 cargas elétricas devem ser conectadas a uma rede elétrica de distribuição trifásica, cuja tensão de linha é 220 volts. As cargas são as seguintes: carga 1, aparelho de ar-condicionado monofásico de 220 volts. Carga 2, motor elétrico trifásico de 220 volts. Carga 3, ventilador industrial monofásico de 127 volts. De acordo com essas informações, o diagrama elétrico que apresenta a conexão das 3 cargas à rede elétrica ora, nós temos então uma instalação elétrica com tensão de linha de 220 volts na rede de distribuição e temos que conectar as 3 cargas. Carga 1, aparelho de ar-condicionado monofásico de 220 volts. Ora, só podemos ter 220 volts entre as fases. Dessa forma, a carga 1 será ligada entre duas fases, tendo então 220 volts. E aí vem a pergunta: professor, se a carga é monofásica, pode ser ligada entre duas fases? Pode sim, desde que o nível de tensão seja o mesmo, e nesse caso, 220 volts. Carga 2, motor elétrico trifásico de 220 volts. Ora, se é trifásico, 220 volts, mesma tensão da linha, vamos ligar essa carga entre as 3 fases. Carga 3, ventilador industrial monofásico de 127 volts. Ora, nesse caso, não podemos ligar entre fases, porque a tensão é 220 volts, mas podemos ligar entre fase e neutro, porque na ligação estrela temos a tensão dividida por raiz de 3. 220 de linha dividido por raiz de 3, chegaremos então a 127 volts, tensão de fase. Então ligamos entre fase e neutro. E a alternativa da questão é a letra B de bola. Carga 1 entre fases B e C, carga 2 trifásica e a carga 3 monofásica entre fase e neutro, tensão de 127 volts. Observe então que essa questão é bastante simples, mas ela exige que o concursando saiba que na rede de distribuição trifásica, o secundário é na ligação estrela. Temos uma tensão de linha e dividindo por raiz de 3, temos a tensão de fase para neutro. Durante a instalação de módulos fotovoltaicos, o instalador inadvertidamente tocou com as mãos os terminais de 2 módulos associados em série. Para representar o circuito no momento do acidente, os módulos podem ser representados por fontes de tensão ideais
de 36 volts. E o equivalente elétrico do corpo do instalador pode ser representado conforme indicado na figura abaixo, em que todos os valores de resistências estão em ohms. A figura representa eletricamente a situação descrita. Ora, temos uma situação interessante onde o instalador ele tocou inadvertidamente fontes de tensão em série ideais de 36 volts e deseja saber qual o valor da corrente elétrica que circula pelos braços do instalador. Ora, observe que temos uma fonte de corrente contínua. Nesse caso, o circuito fechado envolve duas baterias de 36 volts e resistores de 500 ohms, um para cada braço do instalador. Observe que nesse caso não precisamos utilizar a resistência elétrica do tronco nem das pernas do instalador. Por quê? Porque é um circuito de corrente contínua. Ele é fechado entre positivo e negativo. Não haverá condução para a terra. Então, a corrente elétrica que circula será tensão dividida pela resistência. Lei de Ohm simples. A tensão vai ser o somatório das baterias, porque estão em série, 36 mais 36, e a resistência também o somatório, porque são resistores em série, 500 mais 500. Efetuando os cálculos, chegaremos então a uma corrente elétrica circulando nos braços do instalador de 72 miliamperes. E a resposta da questão é a letra E. O fornecimento de energia elétrica a uma indústria é feito por um alimentador de distribuição cuja impedância elétrica é 1 mais J raiz de 3 ohms. Essa indústria não possui nenhum controle de fator de potência e, por isso, sua impedância equivalente é de 8 ohms, argumento 60 graus. A figura abaixo apresenta o equivalente elétrico monofásico do circuito em que a tensão na entrada do barramento é de 40 kV de fase para neutro. De acordo com as informações apresentadas, o valor da queda de tensão em kV no alimentador é... Ora, temos uma questão onde precisamos calcular o valor da queda de tensão no alimentador em kV. Observe, temos uma tensão da fonte 40 kV, ângulo 0 grau, alimentando uma carga equivalente da indústria de 8 ohms, argumento 60 graus, e uma linha de transmissão que é um alimentador de impedância 1 mais J raiz de 3 ohms. Observe, temos que em primeiro lugar converter essa impedância equivalente da indústria da forma polar para a forma retangular. Como fazemos isso? Multiplicando o módulo 8 ohms por cosseno de 60 mais J seno de 60 graus, substituindo que o cosseno de 60 vale meio e o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, temos então que a impedância na forma retangular da carga vale 4 mais J4 raiz de 3 ohms. Vamos agora calcular a impedância equivalente. Basta somar, porque estão em série, a impedância do alimentador com a impedância da carga. Somando, teremos esse resultado, 5, que multiplica 1 mais J raiz de 3 em ohms. E como calcularemos a queda de tensão? Ora, a queda de tensão será a corrente elétrica pela impedância do alimentador, mais a corrente elétrica é a divisão da tensão da fonte pela impedância equivalente. Agora basta substituir os valores e observe que podemos cancelar no numerador e denominador a impedância 1 mais J raiz de 3. Fica somente 40 dividido por 5, 8 kV com argumento 0 grau. Então, a resposta da questão é a letra C. Um profissional de eletricidade deve selecionar um dispositivo de proteção para um motor de indução trifásico, no caso, um fusível de ação retardada. O dispositivo deve ser dimensionado de forma a suportar a corrente de partida IP e permitir que o motor opere com uma sobrecorrente de até 125% da corrente nominal do motor IN, em regime permanente. O profissional comparou qualitativamente as curvas de corrente em função do tempo. De 5 fusíveis,
com a curva de corrente em função do tempo do motor, desde a partida até o regime permanente. As curvas analisadas pelo profissional são apresentadas a seguir. De acordo com as informações apresentadas, o fusível a ser selecionado pelo profissional, baseado na comparação das curvas, será o fusível. Ora, um enunciado muito grande, mas vamos resumi-lo. Temos um motor de indução trifásico e, nesse caso, temos que dimensionar um fusível de ação retardada, de modo que o motor suporte a corrente de partida e também permita que ele opere com sobrecorrente de até 125%. Vamos agora então observar cada um dos gráficos e perceber o seguinte, que a curva do fusível ela deve estar acima da corrente elétrica nominal, da corrente elétrica de partida e da sobrecarga, que é de 125% da corrente nominal. Em nenhum momento a curva do fusível deve estar abaixo de nenhum desses valores. Então, vamos observar cada um dos gráficos. No fusível 1, você já observa que a curva do fusível em algum momento está abaixo ali da curva da corrente de partida. Então, ele não serve. No fusível 2, observe que essa curva ela não é uma curva retardada, está quase uma reta, incorreto. No fusível 3, a curva do fusível ela corta o valor de sobrecarga de 125% da corrente elétrica nominal. No fusível 4, temos ela corretíssima, ela está acima da corrente nominal, corrente de partida e da sobrecarga de 125% da corrente nominal. É a alternativa correta, fusível número 4. E por fim, o fusível número 5. Observe que a curva está abaixo da corrente de partida e ela também corta o valor da reta da sobrecarga tracejada de 125% da corrente elétrica nominal. Então, nessa questão, a resposta é o fusível número 4, adequado para a proteção do nosso motor elétrico trifásico. Em uma pequena fábrica, a demanda de potência ativa é de 800 pW, com fator de potência de 0,8 indutivo. O fornecimento de energia elétrica é feito por uma rede elétrica monofásica com tensão fase neutro de valor eficaz de 200 volts e com frequência de 60 Hz. Desejando-se instalar um capacitor entre a fase e o neutro para corrigir o fator de potência, tornando unitário o valor em microfarad da capacitância desse capacitor deve ser... Ora, em primeiro lugar, vamos colocar os valores do problema. Potência ativa da fábrica, 800 pW. Tensão fase neutro, 200 volts. Frequência, 60 Hz. Precisamos calcular a potência reativa indutiva da fábrica, para, na sequência, calcularmos o capacitor que irá transformar o fator de potência de 0,8 para unitário. E a potência reativa é a raiz quadrada da diferença dos quadrados da potência aparente e da potência ativa. Potência ativa nós temos, falta então a potência aparente, que podemos calcular dividindo potência ativa pelo fator de potência. Substituindo os valores, a potência aparente vale 1000 pi volt-amperes. Vamos então para a fórmula da potência reativa. Substituindo os valores, chegaremos ao resultado 600 pi volt-ampere reativo. Essa é a potência indutiva da fábrica e é a mesma potência que será dos capacitores para que o fator de potência se torne unitário. E a potência reativa é o quadrado da tensão dividida pela reatância capacitiva. E a reatância capacitiva é o inverso de 2πfc, onde F é a frequência e C a capacitância. Isolando dessa equação a capacitância, substituindo os valores, teremos como resultado que a capacitância para a pequena fábrica vale 125 microfarad. Neste caso, teremos a correção do fator de potência de 0,8 para um fator de potência unitário. Na cozinha de um navio mercante, o aquecimento do forno do fogão é feito por um banco trifásico de resistores, em que cada resistência vale R igual 44 ohms. O forno possui apenas
duas regulagens de temperatura, significando eletricamente que o banco está conectado em estrela ou conectado em triângulo. A figura abaixo apresenta os diagramas elétricos para as duas regulagens de temperatura. Sabendo que o banco de resistores é alimentado por uma tensão trifásica balanceada, cujo valor eficaz da tensão entre fase e neutro é de 220 volts, então os valores em watts das potências trifásicas mínima e máxima dissipadas no banco de resistores, respectivamente, são... Nessa questão, temos um forno elétrico com duas temperaturas. Na primeira, os resistores na ligação em estrela, e na segunda temperatura, ligação dos resistores em triângulo. Temos que calcular a potência elétrica na ligação estrela e na ligação triângulo. Temos resistores iguais, de 44 ohms, e a tensão de fase 220 volts. Ora, para a ligação estrela, vamos calcular primeiramente a potência monofásica, porque temos a tensão de fase e a resistência de cada fase. Basta dividirmos o quadrado da tensão pela resistência e o resultado é 1.100 watts. E a potência trifásica é o triplo da monofásica, resultado 3.300 watts. Para a potência em triângulo, haja vista que os resistores são iguais, nós já sabemos que a potência trifásica em triângulo é o triplo da potência da ligação trifásica em estrela. Então, multiplicando 3.300 por 3, teremos como resultado 9.900 watts. Ou seja, resposta da questão, letra E. Potência mínima na ligação estrela, 3.300 watts, e potência máxima na ligação triângulo, 9.900 watts.